Olá, seja muito bem-vinda. Meu nome é Priscila Diário, eu sou dona desse maravilhoso canal e do blog Sempre a do Contra. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência, minha luta, minha jornada para tirar a habilitação, para tirar a CNH e também dar algumas dicas para você, caso você esteja se interessando, caso esteja no processo. Então esse vídeo vai ser bem legal. Eu vou direto ao ponto. Eu não sei se é uma coisa das autoescolas ou uma coisa do Brasil, eu não sei, mas com a maioria das pessoas que eu conversei, todas têm o mesmo relato, assim, de que é um processo chato, é um processo muito burocrático, que você tem que fazer várias coisas e pagar várias coisas. Então, você acaba desistindo no meio do processo. Então, assim, eu ficava pensando, meu Deus do céu, mas como a autoescola é enrolada, meu Deus. Só que aí eu vi outras pessoas, é claro que vocês vão ficar sabendo que a minha autoescola foi uma meleca, mas aqui a gente tem um processo muito burocrático e muito caro para tirar a CNH, para tirar a sua habilitação. Então, eu, linda e bela, né, nunca tinha me interessado em tirar carta. Desde que eu era muito nova, eu sempre vi poucas mulheres na minha família dirigindo. Na verdade, a minha mãe foi a primeira mulher, a primeira das irmãs dela a ter um carro, a tirar carta. Cresci vendo homens dirigindo, sei lá. Então, eu achava que não era pra mim, sabe? Que aquele não era o meu espaço. Até que eu cresci, né? Bem bonita, e eu sou uma pessoa que eu não bebo muito, então às vezes eu ia num lugar e aí a pessoa que estava dirigindo queria beber, e eu ali sem CNH pura e sóbria. E entre várias outras coisas do meu dia a dia que eu fui percebendo que era uma necessidade também. Aí eu, linda, né, fui no meio da pandemia para começar o meu processo. Acho que o meu processo eu comecei em 2021 e fui terminar agora em 2023. Durou 2 anos. Quando eu lembro, me dá vontade de chorar, gente. Durou 2 anos. Enfim, tava num processo de para, volta, deixa os alunos fazerem aula, não deixa. Então foi um processo bem demorado. Para você tirar a carta, primeiro você tem que fazer vários testes, né? Você tem que fazer um teste psicológico, você tem que fazer teste de vista, assistiu algumas aulas, né, sobre carro e sobre regras de trânsito e depois fazer uma prova teórica. Então tem esses processinhos meio chatinhos antes de você realmente pegar no volante. Para quem nunca foi numa autoescola para ver, tem essa parte. E aí, né, como a gente estava na pandemia, como a minha autoescola era super bagunçada, eles não sabiam nada, gente. Eles não sabiam o nome dos alunos, não sabiam os dados de ninguém. E aí a gente tinha que ficar lembrando que já pagou, que deixou de pagar. Era uma bagunça que, olha, se eu pudesse voltar atrás, enfim. Que às vezes o barato sai caro, né? Então, por exemplo, eu tinha o teste psicológico. Aí depois de um mês que eles marcavam que eu conseguia fazer o outro teste. Então era sempre assim, muito longo. É claro que era por conta da pandemia, mas também por conta da má administração daquela escola. Então eu recomendo, caso você vá numa autoescola, converse com alguns alunos, vê no Reclame Aqui se tem alguma reclamação, alguma coisa, dá uma pesquisada, sabe? Para ver como que aquela autoescola funciona. Então, beleza, fiz o teste teórico, passei, maravilha, e tive que esperar mais 4 meses para finalmente pegar no volante. E aí comecei as aulas práticas. Gente, a minha vida toda foi contada tantas mentiras. É isso que eu vou contar aqui, desmentir algumas coisas e dar algumas dicas. Muitas mentiras de volante, sabe? Que era muito difícil, porque mulher isso, porque mulher aquilo, que tem que prestar muita atenção, porque mulher, né, se distrai. E eu assim, meu Deus do céu, é muito mais simples e mais natural do que a gente imagina, sabe? É um processo também que pode ser muito gostoso. É claro que dá muito medo, a gente fica muito apavorada com várias coisas, né? É uma responsabilidade, mas você vai aprendendo, sabe? O professor vai ali, eu tive um professor muito legal, vai ali, vai te ensinando, você vai aprendendo, e como todo mundo, você vai conseguir aprender também, né? Então eu fui aprendendo e fui fazendo ali todos os passos, então foi muito mais simples do que eu imaginava. Era um monstro na minha cabeça, e aí depois quando eu fui ver, eu falei, nossa gente, é só isso, meu Deus. E todo esse processo de aprender a dirigir, a gente tem que começar a pensar, sabe? Que tipo de motorista eu quero ser?
Porque, querendo ou não, você ter um carro, você estar atrás do volante, te dá muito poder. Muito poder. Eu entendo que hoje é por isso que muitos homens, e por isso que tem toda uma estrutura ali de que mulher não pode dirigir. Porque você dirigindo, você tem poder, você se sente empoderada, você é dona das decisões, você tem a sua autonomia, a sua independência. Então eu entendo a potência que é essa atitude de uma mulher pegar um volante e dirigir, sabe? Eu não tinha ideia da magnitude disso, sabe? Eu não tinha ideia de que era uma coisa tão importante, tão forte como hoje eu enxergo. Então eu me senti muito empoderada, muito dona de mim nesse processo todo, foi muito gostoso. E também pensando, gente, que tipo de motorista eu quero ser, sabe? Tem uma galera que vai pra rua, gente, sem medo de voltar, sabe? Sem medo da vida do próximo, não tem ninguém esperando em casa, não sei, porque a gente vai aprendendo as regras, mas a gente sabe que no dia a dia as regras às vezes nem sempre funcionam. Eu sou uma pessoa que respeita o limite de velocidade, dizem que daqui a uns anos eu não vou respeitar mais, mas eu ainda respeito o limite de velocidade, seja na cidade, seja na rodovia e tudo mais, e eu penso assim, gente, eu vejo umas pessoas fazendo umas coisas e falo, meu Deus do céu, como que aquela pessoa consegue fazer isso sem ter medo, sabe? Sem ter, sei lá, um mínimo de precaução com a própria vida e com a vida do próximo. Então é um processo todo bem longo que você vai pensando e vai se moldando também, pensando sobre a minha responsabilidade. O porquê eu ficava tão nervosa dentro de um carro. Porque quando você tá dentro de um carro, querendo ou não, você tá confiando na outra pessoa, tá confiando na sua vida, porque qualquer coisa que a pessoa faça ali pode causar uma fatalidade. Então eu tenho um problema de confiança nas pessoas. Então por isso que eu sempre ficava muito tensa dentro dos carros e tudo mais. Pegar Uber ou com pessoas da minha família aleatórias, assim. Aí eu pensava, gente, de repente eu tenho esse problema de confiança. Então você vai, assim, abrindo 1001 coisas em um processo de CNH, sabe? E umas coisinhas que você vai desmentindo, como mulher não pode dirigir, porque mulher não é tão atenta quanto o homem, e que é muito difícil dirigir na rodovia, tão fácil dirigir na cidade, ou é muito fácil dirigir na cidade e na rodovia que é o problema. Gente, eu acredito, eu sou da seguinte opinião, não existe o mais fácil. Eu acredito que você precisa estar atento e ser responsável e estar bem para dirigir em qualquer lugar. Ali na cidade, você vai andar um pouquinho mais devagar, mas vai ter muitos pedestres, você tem que estar sempre atento. Ok, mas não significa que na rodovia 120 por hora vai ser mais fácil, você tem que estar sempre atento. Qualquer raspadinha ali, seu carro pode virar. Então, de todos os lugares você precisa ser responsável e precisa ser atento. Então não acredite muito, assim, nessas lendas urbanas que a galera começa a contar quando você tá começando a dirigir e vai colocando os medos delas em cima de você. Então, a minha dica é essa, sabe? Pense no motorista que você quer ser. Eu falava pra mim, eu vou ser uma ótima motorista, vai dar tudo certo. Se eu reprovar... eu não falei essa parte. Se eu reprovar, eu pago de novo. Então, eu sou uma ótima motorista hoje nas aulas, eu era muito elogiada. Só que quando eu era testada, eu ficava apavorada. Gente, eu segurava o volante assim, ó. Eu não conseguia apertar a embreagem, o freio de tão nervosa que eu ficava. Eu reprovei 3 vezes, paguei R$ 300 em cada reprova e na quarta vez, finalmente, eu passei. Então, também é uma questão de você permanecer calmo. E é estranho, porque no dia a dia eu sou super relax, uma motorista super calma. O negócio é a prova e você tem que entender também que aquela prova não vai definir qual motorista você vai ser, aquela prova ali é só para te dar um papel, só para te dar CNH. E se você, mulher, tá aí, ó, querendo tirar a sua carta, sua habilitação, tá muito difícil, ou acha que não vai conseguir, vai sim, vai conseguir sim. Fica calma que todo mundo tem o seu processo e na hora que for para ser, você também vai conseguir a sua habilitação. É isso. Falei pra caramba. O intuito do vídeo era só uma força também. Eu gostaria de ter ouvido essas coisas quando eu tava no meu processo. Hoje eu tô com a minha CNH, fazendo várias viagens, mais ou menos. E muito feliz com esse passo. Então fica aqui a dica, fica aqui a minha experiência, é isso. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo ou então lá no blog. Um beijo e tchau!